Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje mais uma mais um vídeo explicativo do Bem-Segue, né? Então, hoje nós vamos começar de onde nós paramos no último vídeo, né? Então, no último vídeo nós paramos quando lemos e estudamos a escritura de Alma, no capítulo 49, versículo 3 e versículo 12 e 14, certo? Então, foi combinado, né? Eu expliquei que eu ia parar ontem para o vídeo não ficar demasiadamente grande. E aí, acabar se tornando algo muito enfadonho de assistir, né? Então, hoje nós vamos continuar a partir do ponto em que paramos a nossa leitura de ontem, tá bom? Lembrando que nós ainda estamos falando do tópico inicial, certo? Que fala: as batalhas do livro de Mórmon me ensinam a respeito de minhas batalhas contra o mal. Bom, então vamos retomar a partir de onde paramos. Observe também como os lamanitas e os dissidentes nefitas procuraram derrotar os nefitas. Essas coisas podem servir de alerta a respeito de como o adversário tenta atacá-lo, enquanto estuda e escreva como Satanás pode atacá-lo de modo semelhante. Bom, então uma das coisas que ele pede para a gente prestar atenção aqui agora é a maneira como os lamanitas tentavam derrotar os nefitas, tentavam vencer esses nefitas, né? Então eles faziam aliança, fizeram aliança com os dissidentes nefitas para unirem-se e atacar os lamanitas. Então o que eram dissidentes nefitas? Eram pessoas que nasceram como nefitas, mas que por motivos diversos abandonaram sua religião e abandonaram seu povo e foram ter uma vida diferente, unindo-se aos lamanitas no propósito de derrotar os seus irmãos, os nefitas. Então, os dissidentes nefitas são essas pessoas que, vamos dizer assim, abandonaram os nefitas, traíram os nefitas e decidiram viver como os lamanitas. Ou melhor, decidiram viver diferentemente dos nefitas. Bom, então essa é uma das coisas importantes, né? Como Satanás ele pode também ajudar ou trabalhar para tentar nos derrubar. Ele pode unir-se com pessoas para tentar alcançar esse propósito que é a nossa destruição. Bom, então quando nós formos lendo essas escrituras, anote no caderno como essas escrituras podem me ensinar e como pode mostrar as formas como Satanás ele pode agir na minha vida para me atacar, como ele pode se organizar para me atacar e para me destruir também. Bom, então vamos lá. Primeiro, vamos ler Alma 43, versículo 8. Pois eis que seu desígnio era instigar a ira dos lamanitas contra os nefitas. E isto ele fez para conseguir grande poder sobre eles, e também para adquirir poder sobre os nefitas, submetendo-os ao cativeiro. Então, o propósito dos lamanitas eram esse, era formar uma grande coalizão, um grande exército, uma grande força militar, que fosse capaz de quê? Fosse capaz de derrotar os nefitas, de subjugar, de transformar aqueles nefitas em escravos, para que eles tivessem que servir a seus irmãos lamanitas, certo? Então, olha só o que é que diz aí no manual do Vem Segue-me, né? Zarela procurou instigar a ira do seu povo para conseguir grande poder sobre eles. Quando ficou irado com outras pessoas, doou a Satanás o poder de me influenciar. Desculpa, eu li errado. Eu li errado, viu, gente?
Quando eu fico irado com outras pessoas, eu dou a Satanás o poder de ele me influenciar. Então, isso é um conselho muito bacana para nós. Seja na nossa casa, quando acontece alguma coisa com nossa esposa, com nosso filho, que a gente tende a ficar chateado. Então, quando eu fico irado com minha esposa, quando eu fico irado com um irmão da igreja, quando eu fico irado com um vizinho, quando eu fico irado com qualquer pessoa, eu dou a Satanás o poder de me influenciar, certo? Então, foi isso que Zaranella fez, certo? Ele instigou, ele fez com que as pessoas odiassem ainda mais os nefitas, para aí sim ele ter o poder sobre elas, para que pudesse atacar. Em nossas vidas acontece o mesmo. Vamos ao exemplo da igreja. A gente olha para o irmãozinho que está dando a aula, né? E começa a vir aqueles pensamentos na cabeça. E aquele irmão é um pilantra. Ele está ensinando isso aí, em casa ele faz diferente, na rua ele faz diferente. Estou cansado de ver ele fazendo isso. Isso é mentira desse irmão, ele não faz isso não. Então, esses maus sentimentos não vêm do Senhor, certo? Do Senhor vem pensamentos que inspiram a retidão e não que inspiram a discórdia. Então, Satanás ele vai colocando nos nossos corações, mostrando a falha das pessoas, os defeitos das pessoas, o que as pessoas fizeram para conosco. Olha, aquele irmão está ensinando isso, mas quando eu precisei da ajuda dele, ele não fez. Entendeu? Aí, quando a gente tem esse sentimento, nós estamos tendo influência de Satanás em nossa vida, do inimigo da retidão, e estamos nos afastando do que é certo. Bom, então a segunda escritura que nós vamos ler agora é Alma 43, 29. E então, como Moroni sabia que as intenções dos Lamanitas, que era destruir seus irmãos ou subjugá-los e torná-los escravos, a fim de estabelecerem um reino para si próprio em toda a terra. Então, Moroni, ele sabia as intenções, certo? E aí vem o discernimento, muito importante, gente. Discernimento é um dos dons que o Espírito nos concede. Então, nós precisamos ter discernimento para entender o que está acontecendo na nossa vida, certo? Porque Moroni, ele tinha o discernimento, um dom do Espírito, para entender que, por mais que os romanitas estivessem ali cercados, eles iriam preferir morrer do que jurarem, assumirem o juramento de que não iriam voltar a atacar, porque o maior desejo que eles tinham em seu coração era vencer os nefitas e transformar os nefitas em seus escravos, subjugá-los. Então Moroni ele tinha esse discernimento e nós precisamos ter esse discernimento também em nossas vidas. Então o que é que os lamanitas queriam com os nefitas? Os lamanitas queriam subjugar os nefitas ao cativeiro. Satanás ele quer o mesmo conosco hoje. Satanás ele quer que nós sejamos viciados, que nós sejamos pecadores e que nós sejamos destituídos da glória. E aí nós estaremos do jeito que ele quer, do jeito que ele deseja que estejamos, certo? Então, tenham discernimento. Quando acontecer alguma coisa na sua vida, orem, perguntem ao Senhor o que isso significa. Senhor, me dá o discernimento para entender o que isso quer dizer em minha vida, certo? Não se deixem levar pelas emoções momentâneas. Orem ao Senhor e peçam discernimento nos assuntos relativos aos acontecimentos de seu dia, porque isso é importantíssimo, certo? Finalizando, a última escritura que ele pede para a gente fazer a leitura aqui é Alma 46, versículo 10, certo? Ele diz bem assim: sim, vemos que Amalequias, por ser um homem de astutos ardis e um homem de muitas palavras lisonjeiras, incitou o coração de muitos a praticar iniquidades. Sim, e a procurar destruir a igreja de Deus e destruir o alicerce da liberdade que Deus lhes concedera, ou seja, a bênção que Deus enviara à face da terra por amor aos justos. Então, nossa, gente, a Malaquias, existem muitos no mundo hoje. A Malaquias foi o sujeito que
incitou muitas pessoas a deixarem de guardar os mandamentos. Ele disse palavras lisonjeiras. O que que é palavras lisonjeiras? São aqueles elogios que te enchem de orgulho, certo? Você é muito bom para ser liderado por tal pessoa. Você não deveria ser um membro, você deveria ser o presidente daquela organização. Você é um cara muito capacitado. Você é melhor demais do que aquela pessoa. Então, assim, ele enchia a pessoa de elogios contra os líderes determinados pelo Senhor, contra Moroni, contra o profeta, desculpa, contra o profeta Alma, contra todos. Então, isso é de acordo com os astutos ardis. Astutos ardis são estratégias sutis, gente, certo? Então, entendam astutos ardis como estratégias sutis, certo? Se eu chegar para você, vamos lá, vamos supor que eu não esteja apoiando o bispo. Se eu chegar para você e dizer aquele bispo é um pilantra, vamos tirar ele do cargo na marra, eu tenho certeza como você vai dizer, não, que é isso, irmão, ele é um ungido do Senhor. Mas se eu começar devagarzinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mostrando um defeitinho aqui, um defeitinho, eu vou estar agindo com um astuto ardis, bem sutilmente para você não perceber que a minha intenção desde o início era tirar o bispo, entendeu? Então isso é importante. Então a Malaquias agia assim. E hoje, infelizmente, nós sabemos que tem muitos Amalequias também. Então estejamos atentos, viu? Sejamos atentos, porque o que essas pessoas querem, na verdade, é destruir a igreja. Porque se ela quisesse ser exaltada, ela não estaria levantando falso contra líderes, murmurando contra líderes, ou sei lá mais o que, no sentido de destruir a unidade da nossa aula, da nossa estaca. Certo? Então isso é importante. Então, quando agimos por ira, somos instrumentos de Satanás. E acabamos, sem nem perceber, sendo Amalequias na vida das pessoas que vivem hoje, né? Então, isso é muito importante. As pessoas querem destruir a nossa fé, querem destruir essa liberdade que temos, esse alicerce que construímos. Certo? Aí tem mais um aqui, eu disse que era outra, mas ainda tem mais uma, certo? Vamos lá, essa é um pouquinho grande, mas vamos lá. E aconteceu, 47, né, versículo 10 a 19. E aconteceu que quando anoiteceu, ele enviou uma embaixada secreta ao monte Antipas, encarregado de fazer com que o comandante daqueles que se achavam no alto do monte, e cujo nome é Leonte, descesse a pé do monte, porque desejava falar-lhe. E aconteceu que quando recebeu a mensagem, Leonte não ousou descer a pé ao monte. E aconteceu que Amalequias enviou mensageiros pela segunda vez, solicitando que ele descesse. E aconteceu que Leonte não quis descer. E ele enviou mensageiros a terceira vez. E aconteceu que quando viu que não conseguia fazer o que Leonte descesse do monte, Amalequias a Malaquias subiu ao monte até um ponto próximo do acampamento de Leonte, e pela quarta vez mandou sua mensagem a Leonte, pedindo que lhe descesse e trouxesse consigo seus guardas. E aconteceu que Leonte desceu com seus guardas até o lugar que a Malaquias se achava. E a Malaquias propôs-lhe que descesse com seu exército durante a noite e cercasse o acampamento dos homens que o rei o encarregava de comandar, e que ele, a Malaquias, os entregaria nas mãos de Leonte, se ele o nomeasse comandante imediato de todo o exército. E aconteceu que Leonte desceu com seus homens e cercou os homens de Amalequias, de modo que antes de acordarem ao raiar do dia, foram cercados pelo exército de Leonte. E aconteceu que quando se viram cercados, suplicaram a Malaquias que lhe permitissem juntar-se a seus irmãos, a fim de não serem destruídos. Ora, era justamente isso que a Malaquias desejava.
E aconteceu que ele entregou seus homens, contrariando as ordens do rei. Ora, era isto que Amalequias desejava, a fim de realizar seus planos e destronar o rei. Ora, o costume dos Amanitas era nomear o comandante imediato para ser o comandante, caso seu primeiro comandante fosse morto. E aconteceu que Amalequias fez com que dos, um de seus servos administrasse veneno aos poucos a Leonte, de modo que ele morreu. Ora, morto Leonte, os Romanitas nomearam Malaquias como seu chefe e comandante geral. Gente, essa história, essa passagem do livro de Mormon é muito clara, né? Como o inimigo ele trabalha nas nossas vidas. Só explicando o que aconteceu aqui, né? Então, a Malaquias, ele queria o quê? Se tornar o rei, certo? Mas Leonte era o rei. E a Malaquias era um soldado muito ambicioso, vamos dizer assim, que queria muito poder. Então, o que é que ele fez? Ele sorrateiramente, sem o exército perceber, ele saiu na calada da noite e foi até um morro, um monte, né, onde estava Leonte e seu exército. E o que é que ele disse? Mandou um enviado para pedir ao rei que fosse lá conversar com ele. O rei disse: Eu descer para conversar com a Malaquias lá embaixo, onde o exército dele está? De forma alguma. E o que é que aconteceu? Ele enviou segunda vez. Não, vou não, Malaquias, tu é doido? É? Não desço aí nunca. Viu a terceira vez? Nada. Aí a Malaquias, o que é que a Malaquias fez? Subiu o monte e foi até bem próximo de onde Leonte estava com seu exército. E aí mandou um servo. Aí Leonte disse: Opa, agora eu já posso ir. Agora eu já posso ir porque eu sei que eu estou protegido aqui. Eu vou lá. E o que é que aconteceu? Quando o Leonte foi lá, ele disse: Olha, seguinte, eu tenho um plano para você. Meu exército está dormindo. Você desce com o seu exército, cerca o meu exército, e aí eu vou convencer o meu exército a se render. E o rei Leão disse: Por que você faria isso? Ele disse: Eu faço isso com uma condição. Que quando isso acontecer, que você for rei do meu exército também, você me nomeie como comandante geral dos exércitos, de todo o reino. O rei parou e pensou e disse: Rapaz, isso é bom, porque eu vou conquistar sem nem lutar, sem perder nada, parece bom. Então ele fez isso. Fez como a Malaquias combinou, cercou o exército durante a noite, durante a madrugada, quando amanheceu eles estavam cercados e tiveram que se render. Renderam-se. E aí, depois disso feito, a Malaquias foi nomeado como comandante geral. E como a Malaquias era um homem muito ganancioso e ele queria, o que é que ele fez? Pegou um de seus servos, fez com que ele levasse veneno e administrasse ao rei, colocasse na sua bebida ou na sua comida. O rei comeu a bebida ou a comida envenenada, morreu. E como era um costume dos Lamanitas, o comandante dos exércitos foi nomeado rei e Amalequias foi nomeado rei. Então essa experiência mostra como Satanás ele nos prende em gaiolas, em jaulas com as portas abertas, para que nós tenhamos a falsa impressão de que realmente nós estamos livres, que nós fazemos essas coisas e que não haverá consequência nenhuma, que eu posso pecar, que eu posso me divertir, que eu posso aproveitar os prazeres da carne e que não vai haver consequência alguma. E quando chegar o nosso fim, nós veremos que teremos consequências e sérias. Então, gente, precisamos estar atentos, precisamos fugir da imagem do mal. Precisamos nos afastar daqueles que querem destruir, daqueles que querem matar, daqueles que querem mentir. Isso é o que nós precisamos fazer. Porque, não, eu estou ali com ele, mas eu sei que ele é mentiroso. Eu sei que aquela pessoa é uma pessoa ruim, mas eu estou com ele. Não façamos isso. Se tal pessoa não é uma boa influência, não vá para perto de tal pessoa. Certo? Não permita que o inimigo ele comece a semear no seu coração a discórdia, porque depois que ele semear, ele vai regar. E se ele regar, vai acabar crescendo. E aí você vai ser um fruto da discórdia na sua família, um fruto da discórdia no seu trabalho, um fruto da discórdia onde quer que você esteja. Certo? Aqui nós temos
uma ilustração, né, da defesa de uma das cidades dos Nefitas, que foi uma pintura feita por Minerva Q. Teacher. Não sei se é essa a pronúncia não. Se não for, gente, me perdoe aí, porque eu sou um mero professor de história, não professor de línguas. Tá bom, gente? Então, paramos por aqui hoje, nosso vídeo. Bom, então amanhã nós vamos falar sobre torno-me mais semelhante ao Salvador à medida que me esforço para ser fiel como Moroni, né? Então vamos aprender um pouco com o exemplo de Moroni para sermos pessoas melhores. E eu encerro esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém.